Olá, meus amores do terceiro ano A, terceiro ano B. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. A nossa aula de geografia vai ser no módulo de vocês na página 278. E hoje vamos falar sobre recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Então vamos começar pelos recursos naturais renováveis. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após eles serem utilizados pelos seres humanos, pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Então esses elementos eles são chamados de recursos naturais renováveis, porque eles se renovam espontaneamente pela própria natureza. Então, esses recursos naturais, depois que eles são utilizados pelos seres humanos, ele pode ser reposto espontaneamente pela natureza. Então, esses elementos, eles são chamados de recursos naturais renováveis, porque eles se renovam espontaneamente pela natureza. Veja o exemplo a seguir. Aí você está vendo um rio, né? Muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água de municípios. O Rio Paraíba do Sul, retratado nesta fotografia, por exemplo, abastece o município de Guararema, estado de São Paulo. Então esse rio, ele abastece, esses rios, eles são utilizados para o abastecimento de água do município, de municípios, ele abastece, a água dos municípios. Então esse recurso é um recurso natural renovável. Ele vai se renovando espontaneamente pela própria natureza. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso. Então, a natureza ela só renova esse recurso se as condições do ambiente forem adequadas. Se a exploração for intensa, começarem a explorar muitas vezes intensamente aquele mesmo recurso, então aquele meio ambiente ele não vai ter condições de se recuperar naturalmente. Então esse recurso explorado, que foi muito explorado, ele vai se tornará escasso, não é isso? Então é importante extrair os recursos da natureza sem causar danos ao meio ambiente. Devemos aproveitá-los com responsabilidade, Os recursos naturais renováveis poderão se esgotar ao longo do tempo caso o ser humano não controle sua exploração. Se ficarem explorando esse recurso intensamente, esses recursos naturais vão se esgotar ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre os recursos naturais não renováveis. Na natureza também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente, por se formarem um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano. Esses elementos são chamados de recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Esses recursos naturais não renováveis, eles se formam com um período de tempo muito maior do que o período de tempo da vida do ser humano. Então, ele demora muito, para se formarem esses recursos naturais não renováveis. Então, se esses recursos
né, eles forem explorados sem controle pelo ser humano, né, então a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente, porque demora muito para eles se formarem, para fazer essa reposição. Então, se eles começarem a ser explorados sem controle, né, então a natureza não consegue fazer essa reposição rapidamente. Então, esses recursos naturais não renováveis podem se esgotar. Entre os recursos naturais não renováveis, podemos citar o ferro, a prata, o ouro, carvão mineral e o petróleo. Observe o exemplo a seguir. O petróleo é um recurso natural não renovável, porque ele leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Olhe quantos anos, 250 milhões de anos. Então, olhe e observe quantos anos leva o petróleo para se formar, esse recurso natural não renovável. Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizados em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina, o óleo diesel, que abastece automóveis, né? Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos com que fabricam copos, brinquedos e outros objetos. Na fotografia abaixo retrata uma plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia. Então, o petróleo é um recurso natural não renovável, né? E com base no petróleo podem ser fabricados vários produtos, né? Isso como a Pro acabou de falar a vocês. Agora vocês vão fazer as atividades da página 280 e 281. Beijos, até a próxima aula. Dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira do Brasil. Você sabia que cada cor da bandeira do Brasil tem um significado? Será que você consegue adivinhar? Vamos lá! O verde simboliza nossas matas. O amarelo simboliza o ouro e as riquezas do Brasil. O azul simboliza o céu. E o branco representa a paz. As estrelas representam cada estado brasileiro. Criada por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos, Manuel Pereira e Reis e Décio Vilares. Existem regras para usar a bandeira, você sabia? É proibido mudar as cores da bandeira e existe um hino para ela, você sabia? Que foi composto por Olavo Bilac em 1906. Atividade. Agora você deverá fazer um desenho bem bonito da bandeira do Brasil. Não esqueça, você não pode mudar as cores. E não esqueça de me enviar uma foto. Capricha no desenho e na pintura.